Audiência pública que tratará da Secretaria de Governo. Referente ao processo de apreciação da Lei de Diretrizes Orçamentárias de 2018. Projeto de Lei número 2212/2017. Em cumprimento ao disposto no parágrafo único do artigo 48, Lei de Responsabilidade Fiscal. O calendário das audiências, é importante frisar, já foi distribuído previamente e publicado no Diário Oficial do Município, e cada secretário convocado terá um prazo entre 10 a 30 minutos para a sua explanação inicial. Em seguida, será aberta a palavra aos vereadores, caso os mesmos queiram, terão 5 minutos para fazerem os seus questionamentos, e aos demais interessados, aos munícipes, 2 minutos para cada questionamento. Na sequência, o secretário efetuará os devidos esclarecimentos. Gostaria de, nesse momento, chamar à mesa o secretário de Governo, Carlos Soller, e toda a sua equipe, se assim lhe desejar. Primeiramente, agradecer a todo o público presente, autoridades, aos vereadores que estão presentes, assessoria, toda a equipe da TV Câmara e aos telespectadores que assistem essa importante audiência pública. Gostaria de saudar o secretário Carlos Soller, muito obrigado pela sua presença, que Deus abençoe aí as suas explanações, e a palavra está com o senhor, secretário. Bom, primeiramente, bom dia a todos. Agradecer, cumprimentar todos os vereadores presentes, Rafael, presidente da comissão, toda a equipe da TV Câmara e público que nos assiste. Nosso objetivo hoje, eu queria, antes de mais nada, desculpar pelo breve atraso, a gente estava numa outra agenda, mas nosso objetivo hoje é passar um pouquinho de como a Secretaria de Governo entende os próximos 4 anos, quais serão as medidas adotadas para que o governo desempenhe de forma exitosa os seus planejamentos e seus projetos. Eu acho que os vereadores que já acompanharam outras apresentações vão perceber que nós fizemos uma apresentação muito simples. Eu acho que os dados técnicos ficarão à medida que a gente apresenta a LDO e a LOA dos próximos anos. A única diferença que os senhores vão notar é a incorporação tanto da Secretaria de Assuntos Legislativos, da comunicação, do orçamento participativo dentro da Secretaria de Governo, para que a gente possa fomentar. Isso não é uma diminuição de atenção a nenhuma dessas pastas, mas sim para que a gente possa ter sinergia dentro das ações que serão tomadas e que todos os esforços sigam para o mesmo caminho. Eu vou começar a fazer de maneira bem sucinta, como disse, se puder. Nós vamos começar essa audiência mostrando no primeiro espaço o que será apresentado em agosto para os senhores dentro do PPA. O PPA 2018-2021 contemplará todos os dados do próximo quadriênio. Já está em desenvolvimento. Nós temos um trabalho um pouco maior para que o orçamento possa ser cumprido de maneira mais exitosa, uma vez que a gente tem acompanhado algumas falhas aí, ou uns déficits nos orçamentos, o que chegam geralmente no fim do ano e impedem a gente de realizar aquilo que foi programado. Então, a gente tem buscado desenhar, junto à nova readequação e à unificação das pastas,
um orçamento que seja passível de cumprimento para os próximos anos. Essa é uma apresentação bem simples que mostra os quadros dos próximos 4 anos das LDOs e anexo a LOA 18, 19, 20 e 21. Como todos sabem, a LDO ela orienta a elaboração das LOAs, né, e busca otimizar com as diretrizes, objetivos e metas da administração pública estabelecidas no plano plurianual. O PPA ele vai dar o direcionamento, a LOA vai nos dar o dia a dia. A LOA é o que vai nos permitir fomentar ou suprimir orçamento para as políticas que o governo entenda serem mais carentes ou mais escassas de recursos. O anexo de prioridades e metas, como nós dissemos anteriormente, será o plano plurianual, que a nossa equipe que está aí presente já está desenvolvendo, vem para cá, para apreciação dos vereadores, e entendo que vocês farão as sugestões à medida que entenderem necessárias. A gente já entra agora um pouquinho nos programas e ações da Secretaria de Governo. Como eu disse, nós estamos passando por uma readequação, buscando a modernização e o desenvolvimento de maneira mais efetiva das políticas e dos processos dentro da Secretaria. A Secretaria de Governo tem sido responsável por alguns projetos que afetarão todas as outras pastas de modernização e de eficiência na gestão de processos. A gente ainda tem um modelo um pouco antiquado, o que acaba demandando tempo e muitas vezes recursos e esforços desnecessários. Então, o objetivo principal é estabelecer os processos fluentes e efetivos, ordenando os trabalhos nos diversos níveis administrativos, inclusive os da participação popular, das funções legislativas do município e da comunicação, promovendo ações coordenadas relativas ao funcionamento da máquina administrativa. Como eu disse, e da máquina administrativa para a melhoria da vida dos cidadãos. Como eu disse anteriormente, a Secretaria de Governo, neste momento, percebendo a importância tanto da Secretaria de Assuntos Legislativos como do Orçamento Participativo e da Comunicação, nós buscamos unificar para tornar os processos mais fluentes. Hoje, a gente buscou aproximar o relacionamento com os vereadores, tanto no atendimento dentro da Secretaria de Governo, como diretamente na Diretoria de Assuntos Legislativos. E o orçamento participativo nós trouxemos para perto, para poder fomentar e modernizar as políticas do orçamento participativo, buscando dar voz a quem realmente tem voz, que é a população de modo geral. O orçamento participativo, de certa forma, era um pouco conhecido, e o nosso objetivo principal é tornar isso maior e tornar isso mais acessível a todas as populações, usando tudo que a gente tem de informação e tecnologia. Nós criamos, dentro da Secretaria de Governo, também uma diretoria que buscará as parcerias público-privadas. Entendemos que esse é um modelo que pode auxiliar o município, principalmente no momento de escassez de recursos como o atual. Nós sabemos da dificuldade não só do município, mas também do Estado e da Federação, e temos inúmeras iniciativas que podem ser tomadas buscando viabilizar principalmente áreas deficientes como a iluminação pública, o saneamento,
entendemos que, se não buscarmos realmente políticas sérias e parcerias sólidas, dificilmente vamos conseguir avançar de forma significativa com essas políticas. O objetivo principal, como vocês podem acompanhar no quadro, é fomentar os projetos de desenvolvimento e crescimento social do município, incrementando o financiamento privado de investimentos através de parcerias público-privadas em atividades de interesse público, transformando a cidade em um modelo de sustentabilidade ambiental, social, cultural e de prestação de serviços. Incorporamos também as antigas coordenadorias de relações federativas e internacionais, unificamos as duas, que eram duas coordenadorias separadas, e trouxemos também para dentro da Secretaria de Governo, porque entendemos, assim como fomentar as parcerias público-privadas, essa importante diretoria tem função fundamental no trânsito com o governo do Estado e o governo federal. E as demais instituições em gerais. Nós temos alguns exemplos de sucesso no país e alguns exemplos também em Guarulhos de parcerias com instituições e com entes federativos que ajudaram o município a dar saltos importantes nos momentos de maior dificuldade. Então, nós unificamos as duas coisas buscando o enxugamento, mas podem ter certeza de que vamos fomentar ao máximo a atuação das relações, tanto governamentais como institucionais com o terceiro setor, para poder fomentar as políticas públicas do nosso município. O objetivo principal é a troca de experiências de gestão pública e ação pública, viabilizando a captação de recursos e estabelecendo relações de caráter econômico, social, cultural, entre outras cidades e instituições do Brasil e do mundo, em correspondência com as prioridades definidas pelo nosso governo. Nós sabemos que existem N players no mundo que têm bastante interesse em fomentar a política no nosso país, e o que nós precisamos hoje é criar segurança jurídica e legislação específica para atrair isso. E vocês podem ter certeza que Guarulhos vai sair na frente, e nós estamos trabalhando muito fortemente por determinação do prefeito para que isso aconteça. Nós temos ainda um programa de gestão da comunicação que tem como principal objetivo coordenar o planejamento, o desenvolvimento e a execução das ações do município, das ações de publicidade, divulgando as informações sobre programas e ações, obras do município, promovendo a cidadania por meio da difusão de conhecimento. Entendam, a Secretaria de Comunicação anterior, que virou hoje uma subsecretaria de comunicação, tem uma importância fundamental nas ações de governo, e aí não é para dar, ao contrário do que muita gente pensa, não é para dar publicidade para o que o prefeito ou a prefeitura fazem ou deixam de fazer. Mas é importante que a gente estabeleça um diálogo com a sociedade. Existem diversos programas que precisam ser comunicados, existem diversas ações e atitudes, seja na saúde, na educação, na cultura, no esporte, ou mesmo em áreas mais técnicas como em finanças, que precisam ser comunicadas. A população precisa entender e precisa saber exatamente o que está acontecendo na nossa cidade. A Secretaria de Comunicação hoje tem um foco no atendimento ao munícipe, nas respostas aos questionamentos que recebem e a publicidade dos atos de extrema importância da prefeitura. Bom, eu, como disse, faria uma apresentação bem sucinta. Deixo agora a
a palavra com o presidente. Ficamos à disposição para qualquer questionamento, seja técnico ou qualquer outro caráter. Muito obrigado. Muito obrigado, secretário Carlos Soller. Agradeço a sua explanação, agradeço a sua equipe e também o convite para participar dessa audiência pública. Neste momento, eu abro para os questionamentos, perguntas dos vereadores. Aqueles que quiserem fazer uso da tribuna, por gentileza, se dirijam até a mesma. Ninguém? Parece que o senhor foi muito claro, secretário. Parabéns. Neste momento, eu abro para os demais participantes, representantes da sociedade civil, que queiram usar a tribuna para fazer as suas perguntas para o secretário Carlos Soller. A partir de agora, temos 5 minutos para a inscrição. No seu lado esquerdo, tem aí 2 funcionários que irão fazer a inscrição. Após isso, você já pode ir até a tribuna. Muito obrigado. Neste momento, gostaria de convidar para a tribuna o senhor Nelson Júcio, advogado representante da OAB, por gentileza. Por gentileza, o senhor colocou a OAB aqui e eu apenas coloquei. Tudo bem. Nesse momento, o cidadão Nelson Júcio, advogado e cidadão, fará uso da tribuna e da palavra. Senhoras e senhores, bom dia. É um prazer estar mais uma vez aqui na tribuna. Em primeiro lugar, queria dizer que eu lamento muito da nossa plateia não estar. Só temos lá um cidadão ali e, em geral, aqui na frente tivemos os secretários e assessores, né? Alguns vereadores. E eu, por acaso, passava por aqui e vi que então está ocorrendo essas audiências públicas, né? Bom, a gente lamenta porque eu já falei aqui uma vez e vou reiterar, que a gente gostaria que realmente a gente tivesse uma plateia mais glamourosa aí para participar efetivamente dessas audiências, que eu acho muito importante. De modo que eu quero parabenizar, né, essas iniciativas, mas eu acho que precisa de mais publicidade para que o povo participe mais. Agora, em relação a tudo que foi dito aí, eu tenho 2 preocupações e queria fazer uma sugestão e também um pedido, em relação até essa questão de estar junto com outras cidades, né, buscando melhorar a situação do povo que mora em Guarulhos e que vem para Guarulhos. Infelizmente, em razão dessa mudança de gestão da anterior para essa e por umas questões até de monopólio, que eu entendo que seria um monopólio de transportes, nós estamos vivendo um problema de pessoas que têm propriedade rural, que hoje já não tem mais, já não se chama mais propriedade rural, porque são propriedades que estão situadas em divisa do município, de Guarulhos, Mariporã, por exemplo, aquela região ali da Pera Grande, né? Eles estão sofrendo muito ali com o problema de transporte público, pessoas que moram lá, que preservam a nossa natureza, que vivem da natureza, né? E a gente está falando em sustentabilidade aqui, né? Há uma preocupação da Secretaria de estar exatamente trazendo uma política pública com cidades. Então, eu queria pedir, né, se houvesse a possibilidade de realmente um carinho maior para essa população que mora na vizinhança e em áreas rurais de Guarulhos, né? Porque lá elas estão sofrendo com problema de transporte público, além do problema de não terem mão de obra para
está dando a manutenção na sua propriedade, muita dificuldade com mão de obra. Então, pessoas estão lá na região, estão procurando até vender as propriedades devido a essas deficiências que estão ocorrendo. Em especial, o transporte público, que havia lá anteriormente um transporte até razoável, atendia todo mundo, mas eu não sei o que aconteceu entre a Mariporã, Guarulhos e o estado de São Paulo, né, que tirou esses transportes da região lá. Então, de modo que a população lá está sofrendo muito, não só em relação a transportes, mas em relação à vida, porque lá eles também são famílias, têm crianças pequenas, se abastecem aqui da cidade de Guarulhos, na parte de saúde, na parte de alimento, né? Enfim, acredito que a maioria desse pessoal que mora na região se utiliza da nossa cidade. Então, precisa ser melhor olhada, né? E a questão de transporte é crucial para eles lá. Então, eu queria deixar aqui esse pedido, essa mensagem, para que houvesse mais cuidado em relação às áreas da periferia da cidade, em relação ao transporte e também em relação à sustentabilidade e levar realmente as necessidades mais básicas para aquela população que mora na região lá. Muito obrigado. Muito obrigado, cidadão Nelson, pelas suas colocações. É importante deixar claro duas coisas para todo o público que nos assiste na TV Câmara, as autoridades presentes, que eu estimo muito a presença de vocês, né? O calendário das audiências públicas ele é definido previamente, então, com muita antecedência, todo cidadão guarulhense que queira participar da política da nossa cidade pode e deve ter acesso a essas informações. Ele também foi publicado no Diário Oficial e teve grande repercussão na mídia por este presidente que fala. Outra questão importante também para citar, para os vereadores e para os munícipes que queiram fazer as perguntas, que é extremamente importante frisar que é importante fazer as perguntas de acordo com a pasta que está sendo sabatinada, neste caso a Secretaria de Governo. Teremos audiências públicas, já tivemos audiências públicas no meio ambiente, teremos audiências públicas do trânsito, teremos audiências públicas da STU, da ProGuaru e por assim por diante. Então é bom nós mantermos os focos e falar estritamente da Lei de Diretrizes Orçamentárias da Secretaria do Governo. O secretário do Governo ele tem a prerrogativa de responder ou não aquilo que compete à pasta dele, o que não compete, ele não tem essa responsabilidade. Com a palavra, secretário. Bom, vamos lá, não tem problema, Rafa, agradeço pontuar, mas não, é um prazer responder, seu Nelson. Eu, saindo daqui, até gostaria aqui de conversar pessoalmente para que o senhor fosse um pouco mais específico só de que região que nós estamos falando, para que eu possa entrar em contato com o secretário de Transporte e pedir para que ele verifique com as empresas, as concessionárias do município e os permissionários se existe linha atendendo e elas não estão realizando o serviço ou se seria necessária a criação de uma linha específica. Respondendo primeiramente a questão do transporte. Com relação aos demais questionamentos de atenção, o senhor pode ter certeza que nós estamos atuando em várias frentes. Guarulhos sofre principalmente nessas áreas com invasões, a degradação das áreas de preservação ambiental. Isso é muito frequente, muito recorrente e é muito oneroso ao município, porque uma vez invadidas e desmatadas, essas áreas acabam gerando termos de ajustamento de conduta ou necessidade de reflorestamento e readequação ambiental das áreas, e isso acaba onerando demais o município. Nós, recentemente, criamos um grupo de trabalho que é composto por diversas pastas, pela Secretaria de Habitação, pela Secretaria de Obras, pela Secretaria de Meio Ambiente, buscando exatamente melhorar a qualidade de vida e regularizar algumas propriedades nessas áreas e também coibir aquela invasão em áreas fronteiriças e áreas mais afastadas
que é uma invasão irregular que acaba gerando esse desmatamento e prejudicando o meio ambiente da nossa cidade. Então, o senhor pode ter certeza que essa é uma preocupação do governo do prefeito Guti, e tem sido olhada e gastado muita energia em cima disso para viabilizar, melhorar e coibir, quando irregular, a ocupação e a moradia nessas áreas. Mas dos transportes, até para a gente poder ter efetividade, não ficar só no discurso, eu gostaria depois, pessoalmente, de que o senhor me dissesse mais especificamente qual é a área para que a gente possa cobrar, uma vez que, pelo que o senhor me disse, trata-se de área fronteiriça, eu preciso até ver se não são empresas intermunicipais, se é Guarulhos ou se seria Mariporã, alguma cidade vizinha responsável pelo atendimento dessas áreas. Mas, de qualquer forma, pode ter certeza que nós estamos preocupados e atentos a tudo isso. Muito obrigado. Muito obrigado, secretário, pela resposta. Chegou mais uma pergunta, questionamento de uma munícipe. Gostaria de deixar claro também para a sociedade civil que à esquerda de vocês tem 2 funcionários e eles têm uma ficha onde tem o nome, o bairro e a representação da pessoa cuja mesma deseja fazer a sua pergunta. Ou seja, a pessoa coloca o nome dela, a pessoa coloca onde o bairro que ela reside e ela fala se ela é representante de algum órgão ou exerce alguma função. Então, na pergunta anterior, eu apenas cumpri com um protocolo que essa audiência exige. Tudo bem, cidadão? É isso aí. Então, eu gostaria de chamar aqui a senhora Neia, do bairro Água Azul, representante da ONG Água Azul. Por gentileza, pode ocupar seu lugar à tribuna. Bom dia a todos. Eu estou gostando de vir aqui, viu, Rafa? Muito obrigado. Estou gostando muito. Secretário, eu gostaria de reforçar o que o meu amigo, falou sobre as áreas rurais. Realmente, nós temos agricultores que têm problemas para financiar, para adquirir financiamento pelo Banco do Brasil, e precisava ser revisto isso dentro do nosso município, Outra coisa também que eu gostaria de falar, que ontem, nas audiências públicas, a gente falou várias vezes sobre disque denúncias, Gostaria de sugerir, já que é Secretaria de Governo, que se fizesse um único disque denúncia, onde que pudesse chegar as denúncias, de todas as pastas, e isso ser distribuído e fiscalizado. Porque hoje, se eu faço uma denúncia na habitação, vai a fiscalização sobe da habitação. Se eu faço só do meio ambiente, vai no meio ambiente. E há até uma divergência, porque quando eu faço uma denúncia de uma evasão de uma área pública, eu tenho que fazer no jurídico. Outra coisa, não é guardado o anonimato da pessoa que está realizando essa denúncia. Nós temos um problema, nós, liderança social, não importa se é sociedade de bairro ou associação que faz trabalho de assistência social, que quando nós vamos no fácil, fazer uma denúncia, anônimo eles não aceitam. Eles não aceitam a denúncia. Para mim fazer um pedido via ofício, eles não querem aceitar, eles querem que eu preencha o protocolo, lá, falando toda a historinha que eu já contei no ofício. Então, muitas vezes eu coloco no requerimento lá, ofício anexo, e preciso estar brigando lá com o atendente, porque ele simplesmente não quer aceitar. Então, eu acredito que, através de um diálogo mais aberto com a Secretaria de Governo, algumas coisas com as lideranças do nosso município pode melhorar. Porque no governo anterior tinha-se um diálogo precário, muito pouco, porque a gente não conseguia nem agendar muitas vezes reunião com o prefeito para discutir sobre esses assuntos. Espero que agora no governo atual esse diálogo esteja mais aberto com as lideranças sociais, não importa qual é o segmento, mas eu acho que o diálogo tem que ter. E tem que ter também uma escuta, porque quem está lá, na situação, muitas vezes é o líder social. Obrigada.
Senhora Neia, a senhora esteve presente ontem também nas audiências, né? Acredito que não esteve presente nas das 8h30, começou um pouquinho cedo. Foi justamente da Controladoria Geral do município. A diretora Kate esteve aqui e ela falou exatamente da ouvidoria e do Disque Denúncia, que foi muito citado aqui. Inclusive, eu até fiz uma pergunta para ela se ela queria se ela tinha intenção de interligar, né? Ela respondeu de uma forma bem sucinta, mas eu vou abrir a palavra para o secretário, que ele tem toda a capacidade de tirar sua dúvida, já que você não teve a oportunidade de ouvir ela falando sobre isso, ok? Parabéns pela pergunta. Bom, obrigado, Neia, pela pergunta. Como o vereador e presidente da mesa já havia adiantado, nós estamos sim, independente dos canais individuais de atendimento, foi criado na última reestruturação a Controladoria Geral do município, tá? Que tem como função também a ouvidoria de denúncias, reclamações, sejam de quais pastas se fizerem necessárias, tá? O prefeito também determinou que fosse criado um estudo quanto à unificação de algumas fiscalizações, para que a gente não tenha mais esse retrabalho, uma vez que uma denúncia feita, ela pode atingir diretamente tanto o meio ambiente, como a habitação, como o SDU, na mesma denúncia, por exemplo, tá? E aí ter os desdobramentos, no caso de uma ocupação irregular, até no jurídico, em finanças. Então, existem várias pastas afetas, muitas vezes, a mesma denúncia. Então, isso está em estudo e a senhora pode ter certeza que, num curto espaço de tempo, tanto o atendimento e a recepção das reclamações, das denúncias, melhorarão bastante, assim como a fiscalização também dos atos, que é fato posterior à denúncia. O segundo fato eu não entendi muito bem se o Fácil não aceita a denúncia anônima ou se ele não aceita hoje nenhum tipo de denúncia. Tá. Ele provavelmente, eu vou verificar isso, é uma questão de atendimento. Pode fazer a sua pergunta novamente, Neia, por gentileza. Desculpa, secretário. Só esclarecendo, o Fácil não aceita denúncia anônima de nenhum cidadão. Então, eu vou lá fazer uma denúncia, quero fazer uma denúncia por escrito, anônima, os atendentes não protocolam. Tá. Obrigado. Eu preciso aí verificar qual o motivo e qual o sentido, talvez porque toda denúncia que entre no Fácil, a senhora citou anteriormente, inclusive ofício, ele gera um protocolo de solicitação que vai demandar um serviço, tá? E a gente tem buscado dar até celeridade no atendimento disso. Então, eu vou verificar junto ao secretário de administração, hoje gestão, que é o Nilson Gonçalves, se existe a possibilidade de colocar um canal diferente, porque uma coisa é a gente fazer um ofício ali, que vai gerar uma demanda, muitas vezes, de atendimento de serviços normais, não é nenhuma denúncia, é uma solicitação de poda ou de troca de iluminação, tudo isso, e talvez nesse sentido seja impossível que seja anônimo, mas no sentido de denúncia, eu vou verificar com ele a possibilidade. E, por último, o diálogo com as lideranças. Eu citei anteriormente que a gente tem como objetivo a ampliação tanto do orçamento participativo como do diálogo de maneira geral. A Prefeitura já realizou, do início do ano para cá, 2 atendimentos abertos à população, em que qualquer cidadão, seja ele líder comunitário ou um cidadão comum que tenha sua demanda individual, pôde ir até a Prefeitura, conversar diretamente com o prefeito, com os secretários. Então, isso vai ser recorrente. Eu não tenho a data ainda do próximo, a gente fez, mas o diálogo estará sempre aberto, tanto
com os secretários, como com o chefe de gabinete, como com o próprio prefeito. É claro que no caso do prefeito a agenda é um pouquinho mais complicada, às vezes demanda certo tempo de agendamento, mas o diálogo, eu acho que esse governo já se mostrou e é pautado pelo diálogo e pela transparência. Eu não entendo de nenhuma outra forma possível disso caminhar daqui para frente. Obrigado. Obrigado, secretário. Levando em consideração que o vereador que ainda não fez a pergunta tem a prerrogativa de fazer a mesma, mesmo que um munícipe tenha feito, o vereador Tiago Surfista pediu a palavra. Eu defiro o pedido de Vossa Excelência, por gentileza, na tribuna, vereador Tiago Surfista. Bom dia a todos. Bom dia, presidente. Bom dia, secretário Carlos Soller. Bom dia, vereadores e ao público que nos assiste pela TV Câmara. Minha pergunta é mais para esclarecimento ao pessoal que nos assiste, porque é importante a gente estar sempre passando essas informações, nós que estamos todo dia na rua sendo cobrados. Então, eu gostaria de saber qual é o total real da dívida da nossa cidade, e se você pudesse detalhar em pontos específicos mais importantes, em especial a dívida com o SAI, como está sendo tratado pela Secretaria de Governo, pela Prefeitura, essa questão. Obrigado, vereador Tiago Surfista. Secretário, com a palavra. Bom dia, vereador. A dívida hoje ela é de aproximadamente 7,4 bi, tá? Se eu for pontuar caso a caso aqui, talvez eu te dê a informação equivocada. Eu não sei se alguém tem ela discriminada aqui, mas eu posso te fornecer isso na sequência. Sei que a dívida do SAI era perto de 2,8 bi, tá? Isso quase que na sua totalidade com a Sabesp, e vem sendo negociada e dialogado até o que me consta no último encontro que eu tive com o superintendente Francisco do SAI na quinta-feira. Já tinha avançado muito, tá? A prefeitura começou a adimplir com as contas de consumo junto à Sabesp desde o mês de fevereiro, de maneira integral. Em janeiro nós pagamos parte, fevereiro nós já conseguimos pagar integral, e daí para frente a gente vem pagando integralmente. Acho que isso já sinaliza muito para a Sabesp e tem facilitado bastante o diálogo com a Sabesp e essa negociação. Nós temos uma grande parte dessa dívida também de tributos com a Receita Federal, também foram parcelados, o que permitiu que o município voltasse a ter a certidão negativa de débito, tá? Eu tenho uma parcela de dívidas com fornecedores do município bem considerável, parte deles da saúde, tá? Tenho dívidas de locações de imóveis, que algumas estão sendo negociadas. Nós temos feito uma força-tarefa para redução e entrega. Alguns prédios foram passíveis de devolução. Eu vou te dar o exemplo só do que diz respeito a nós. Nós devolvemos comunicação e orçamento participativo. Ambos estão alocados agora no Paço Municipal. Mas foram diversos outros prédios. O próprio prédio do SAI, eles estão se alocando no Gopouva, levando finanças para dentro, possibilitando a redução do aluguel de finanças, que já foi negociado e é possível que seja ocupado por outra pasta, porque o valor acabou ficando, de certa forma, atrativo. Então, nós temos com fornecedores, temos com locações, temos com encargos, temos algumas dívidas com funcionalismo. O governo já adimpliu, é importante frisar, perto de 47 milhões de verbas trabalhistas este ano, que eram referentes a anos anteriores, de gratificação de professores, de uma série de verbas. Então, a dívida, ela
Tem de quase tudo, Tiago. Você pode escolher o que quiser, mas tem de quase tudo. Eu posso pontuar lá individualmente e te entrego na hora que você tiver. Tá certo. Muito obrigado, secretário. Não havendo mais nenhum tipo de questionamento, eu gostaria... Alguém quer? Vereador Sérgio Magno? Com a palavra, vereador. Com a palavra. Bom dia, presidente. Bom dia, Carlos Soller, secretário. Bom dia aos demais colegas vereadores. Bom dia, TV Câmara. Eu gostaria de fazer uma pergunta bem pertinente aí para o secretário. Secretário, sabendo nós que com esse aumento que o funcionalismo público teve, de 3 parcelas, sendo parcelado em 3 parcelas, qual o impacto que poderá gerar para o município ao longo aí dos anos, pelo menos um ano, né? Esse impacto desse aumento praticamente acima do aumento que seria dado, que seria 2,3, 2,5, né? Gostaria que você me desse uma ampla condições de saber realmente o que vai ser esse impacto. Se vai causar algum impacto no município, na finança, no orçamento. Obrigado. Com a palavra, o secretário. Bom dia, vereador. É importante frisar que todo reajuste tem um grande impacto no orçamento da cidade. Talvez, vereador, eu não sei se já não acompanha o calendário, a audiência pública de finanças e de administração já aconteceu ou não? Eles podem, de maneira mais efetiva, passar para o senhor esse impacto. A única coisa que eu queria ressaltar é que o aumento foi o que foi possível. A gente não, quando a gente tem uma limitação de possibilidade, fica difícil discutir o que é. A gente tem certeza de que não é o agradável. Não existe vencedor nessa campanha salarial. O senhor pode ter certeza disso, que o prefeito saiu da campanha salarial descontente por não conseguir dar um reajuste maior, mas a gente tem que ter responsabilidade com o orçamento, a gente tem que ter responsabilidade com a coisa pública, e é muito simples a gente dar reajustes e depois deixar de cumprir obrigações. Eu acabei de citar anteriormente que nós adimplimos este ano algumas verbas referentes ao salário e de alguma forma remuneração salarial, não necessariamente salário, mas verbas trabalhistas dos últimos anos. Então, isso não é o que o prefeito quer fazer. Foi um esforço enorme para a gente chegar nesse percentual. Eu posso te dar números aproximados, mas cada 1% refletia perto de 7 milhões, é isso? Cada 1% de diferença refletia perto de 7 milhões nas finanças do município. E o número que foi chegado a consenso foi esse. Agora cabe a nós trabalharmos para adequar as finanças e cumprir para evitar qualquer tipo de atraso para o funcionalismo. Agora, com maior detalhamento no impacto, eu vou pedir para que o senhor... Eu posso até buscar essa informação junto a finanças e administração e gestão e entregar para o senhor. Obrigado, secretário. Lembrando que finanças faz parte da Secretaria de Fazenda, é isso? Secretaria de Fazenda, dia 31/5, na próxima quarta-feira, né? Amanhã, às 15 horas, será o sabatinado do secretário, que era da pasta de finanças, né? Agora Fazenda. Gostaria de registrar a presença aqui dos seguintes assessores: o Ari, representando o vereador Zé Luiz, a Paulinha, representando o vereador Toninho da Farmácia, o Nelson,
representando o vereador Sergião Inovação, o Adalberto, representando a vereadora Sandra Gileno, o Marcelinho, representando o vereador Wesley Casaforte, e o Felipe, representando o vereador Eduardo Barreto. Gostaria de agradecer a presença de todos vocês. Acredito que a audiência foi muito proveitosa. Passo a palavra para o secretário fazer as suas considerações finais. Muito obrigado, secretário, que Deus abençoe. Obrigado, Rafa. Obrigado a todos os vereadores presentes, aos munícipes que fizeram seus questionamentos, ao público que nos assiste através da TV Câmara. É um prazer enorme estar aqui, esclarecer. Eu acho extremamente saudável esse debate junto ao poder público, e o que tiver de questionamento, nós vamos estar sempre pronto para esclarecer. Deixo um bom dia a todos. Eu sei que vocês seguem ainda nos trabalhos de outras audiências. Tenham um bom dia e fiquem com Deus. Obrigado, secretário. Nesse momento, não havendo mais matéria a ser tratada nesta audiência, dou a mesma por encerrada. Muito obrigado, que Deus abençoe a todos. Próxima audiência, próxima às 11 horas, secretário Rodrigo Barros, da Secretaria de Desenvolvimento Científico, Econômico, Tecnológico e de Inovação. Obrigado. Bom dia para você, telespectador internauta que está acompanhando as audiências públicas da LDO 2018. Isso mesmo, Lei de Diretrizes Orçamentárias para o próximo ano. Vocês acabaram de acompanhar a audiência pública da Secretaria do Governo e eu estou aqui ao lado do secretário de Governo, Carlos Eduardo Soler. Muito bom dia, secretário. Secretário, tirei uma dúvida da gente. Todo mundo está acostumado a acompanhar a LDO com um monte de números, metas fiscais. Agora o senhor deu uma explicação muito mais sobre como que está funcionando, o que mudou na Secretaria de Governo. Por que essa ausência aí de estatísticas? Tá. Boa tarde, bom dia a todos. O que nós viemos hoje fazer é a apresentação do PPA, que vai se desdobrar na LDO. Isso hoje os números oficiais eles são apresentados até agosto, né? Então, por isso hoje essa ausência, a gente marcou elas nessa data e veio discutir muito mais o plano dos próximos 4 anos das políticas que serão implantadas dentro da Secretaria de Governo e dentro de todo o Poder Executivo, do que especificamente os números. Eu acho que devem ser agendadas novas audiências com os números, uma vez que esse planejamento estiver avançado para apresentação a todos. Recentemente nós tivemos inclusive uma reestruturação toda e isso estão sendo desenhados novos orçamentos junto já nas novas estruturas para que seja apresentado para todos vocês. Agora, uma coisa importante, o senhor falou assim que vocês incorporaram aí o orçamento participativo para justamente fazer uma modernização. Como que vocês pretendem modernizar e ampliar aí a participação popular? Tá. O objetivo principal é entregar um canal de atendimento para a população de maneira geral. Nós precisamos trazer o orçamento participativo para as novas tecnologias, nós precisamos dar voz para o cidadão de maneira geral. Hoje, se a gente conseguir fazer com que o cidadão participe ativamente das questões e das definições do orçamento do município, muitas vezes sem precisar sair de casa, eu acho que a adesão vai ser muito maior. Lembrando que a gente não está suprimindo as audiências do orçamento participativo, esse não é o nosso objetivo. E nós estamos apenas construindo talvez novas alternativas e novas ferramentas para poder ampliar a participação do munícipe nas questões do município. Tá certo, então. Muito obrigada pelos esclarecimentos, secretário. Muito obrigado e um bom dia a todos da TV Câmara e os internautas. Bom dia. Então vocês vão acompanhar na sequência aí a audiência pública da LDO relativa à Secretaria de Desenvolvimento Científico, Econômico, Tecnológico e de Inovação. E quem é o secretário responsável por essa pasta é Rodrigo Barros. Então daqui a pouquinho você vai acompanhar essa outra audiência da LDO 2018. Agora eu me despeço, um bom dia para você. TV Câmara Guarulhos, o canal da cidadania.